Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar agora sobre as medidas de proteção. É a Lei 8.069, de 1990, e nós vamos tratar dessa parte do ECA que é muito importante. Ela começa ali no artigo 98, que fala das medidas de proteção a crianças e adolescentes que são aplicadas sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados. Pode ser por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, pode ser por falta, omissão ou abuso dos pais ou dos responsáveis e ainda em razão de sua própria conduta. Então, aplicarão medidas protetivas em situações em que a lei está sendo ameaçada. Então, estão violando os direitos da criança e do adolescente. As medidas específicas de proteção, são as medidas previstas nesse capítulo, elas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Elas também poderão ser substituídas a qualquer tempo. Então, na aplicação dessas medidas, vai se levar em conta a necessidade pedagógica da medida e preferindo sempre aquelas que fortaleçam os vínculos com a família e com a comunidade. São também princípios que regem a aplicação dessas medidas, alguns princípios que são fundamentais. Então, a condição de que essa criança é um sujeito de direito, isso é um princípio. Então, quando eu aplico uma medida, eu tenho que levar em conta esse princípio. As crianças são titulares, e os adolescentes também, são titulares de direitos previstos nessa lei e em outras leis, assim também como a lei maior, que é a Constituição Federal. A proteção integral e prioritária. Na interpretação e aplicação de toda e qualquer norma de conduta relacionada a essa lei, nós vamos voltar sempre para a proteção integral e a proteção prioritária dos direitos da criança e do adolescente. A responsabilidade primária, solidária do poder público. A plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e adolescentes previstos pela Constituição Federal. Então, as três esferas do governo, sem prejuízo das providências, a possibilidade de execução de programas de entidades e a municipalização do atendimento. Então, quem é o responsável primário por esse atendimento é o município. Então, essa responsabilidade primária e solidária das três esferas do governo, mas sabendo que o princípio ele vai ser sempre de proximidade. Então, o município é a esfera mais próxima, apesar das três esferas do governo estarem envolvidas nesse processo. A responsabilidade é das três esferas. Interesse superior à criança e adolescente. Então, a intervenção, ela sempre vai estar voltada para o interesse superior. O que é melhor para a criança e para o adolescente? E é aí que vai tomar as medidas de forma correta, no sentido de buscar esse interesse superior. O princípio da privacidade. A promoção de direitos e proteção a crianças e adolescentes deve ser efetuada sempre com respeito à sua intimidade, à sua imagem e reserva a sua vida privada, né? Então, o princípio da privacidade. O princípio da intervenção precoce. Eu vou fazer situações, a criança está em situações de perigo, está em situações de risco, o adolescente está envolvido lá, às vezes em situações irregulares, então eu tenho que ter a intervenção precoce. Antes que o mal fique maior, eu preciso logo intervir. A intervenção mínima. A intervenção mínima é buscar exclusivamente qual é a autoridade competente para resolver aquela situação. É o Conselho Tutelar, então não preciso ir ao Ministério Público. É o Ministério Público, então não preciso ir ao juizado. Então a intervenção tem que ser mínima. A ação seja indispensável à promoção dos direitos da criança e do adolescente. Quem é o órgão que está ali mais próximo e que pode realmente resolver a situação de maneira mais rápida? A proporcionalidade e a atualidade. A intervenção, ela precisa ser feita de maneira adequada. Imagina,
Uma criança teve um problema, um evento numa escola, em que ela quebrou, ela danificou os objetos da escola. Então, eu tenho que entender que tem uma medida que eu posso aplicar ali, mas precisa ser proporcional à situação. E tem que ser atual. Não adianta ela ter quebrado a escola toda, eu não tomei nenhuma providência, eu não chamei a mãe, não fiz reparar o dano, não prestei uma queixa, né, à justiça sobre aquela situação, e aí eu simplesmente expulso a criança da escola. Então, assim, foi desproporcional a minha medida e eu posso ter expulsado só no final do ano e as situações aconteceram antes. Então, tem que ter atualidade. O fato aconteceu hoje, então, aconteceu hoje um maus tratos. Eu estou vendo uma criança toda maltratada. O que eu tenho que fazer? Hoje, eu tenho que comunicar a quem? Ao Conselho Tutelar. A intervenção vai ser precoce, ela vai ser mínima e ela vai ter proporcionalidade. E atualidade, que é o mais importante. Responsabilidade parental é outro princípio das medidas protetivas. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres. Então, tem que ter a responsabilidade parental. Prevalência da família. A família, em primeiro lugar, na promoção dos direitos e da proteção da criança e do adolescente, ela deve ser dada de prevalência das medidas que mantenham e reintegrem essa família, ou a família natural, ou a família extensa. E se isso não for possível, ela tem que ser colocada numa família adotiva. A obrigatoriedade da informação. Eles devem ser informados. Claro que eu vou respeitar o estágio do desenvolvimento. Uma criança bem pequena, ela não tem a compreensão do que está acontecendo. Um adolescente já tem melhor compreensão do que está acontecendo. Então, eu tenho que informar os direitos, os motivos da intervenção e a forma como tudo vai se processar. Em todas as etapas do processo, eles têm direito de terem ciência, de saber o que está acontecendo. Oitiva obrigatória e participação. A criança e adolescente, em separado ou na companhia de seus pais ou responsáveis, ou a pessoa por ela indicada, bem como seus pais ou responsáveis, têm o direito de ser ouvidos e a participar do ato e na definição da medida de promoção dos direitos da proteção, sendo a opinião deles devidamente considerada pela autoridade judiciária. Então, eles têm oitiva obrigatória e participação. Oitiva é o quê? Eles vão ser ouvidos obrigatoriamente para saber se estão de acordo ou não com aquelas medidas que serão aplicadas. Verificada qualquer das hipóteses do artigo 98, o direito reconhecido nesta lei forem ameaçados por ação ou por omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso de seus pais ou responsável, ou ainda em razão de sua própria conduta, a autoridade competente vai determinar algumas medidas. Uma medida que pode ser determinada de proteção, encaminhamento dos pais ou responsáveis mediante o termo de responsabilidade parental. Orientação e apoio e acompanhamento temporário. Matrícula e frequência em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio e promoção a crianças e adolescentes. Requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. A inclusão em programa oficial e comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação de família substituta. Do item 1 ao item 6, o poder público, o Conselho Tutelar poderá aplicar. Do 1 ao 6, ele poderá encaminhar, ele poderá orientar, ele poderá requisitar. 7, 8 e 9, somente o juiz pode fazer, que é o acolhimento institucional
e a inclusão em acolhimento familiar e também a colocação de família substituta. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e são medidas excepcionais, utilizáveis na forma de transição. Ou a criança vai voltar para a família, vai fazer a reintegração familiar, ou ela será colocada em uma família substituta. Então, não pode ficar dentro do acolhimento para sempre. O prazo máximo para ficar no acolhimento são 18 meses. Somente o juiz pode aumentar esse prazo. E é bem comum aumentar o prazo, não é? Mas o tempo de permanência na instituição de acolhimento seria de 18 meses. Não implicando a privação de liberdade. Quer dizer, eles não estão privados de liberdade. No momento que eles estão nas instituições, eles não estão privados de liberdade. Eles têm o direito de ir e vir. Claro que eu tenho que levar em conta aquela questão da faixa etária. Então, a criança pequena, ela não tem esse direito de ir e vir sozinho, mas o adolescente já tem o direito de ir e vir. Então, a instituição não pode ser uma instituição de privação de liberdade. Eles têm total autonomia para sair dessa instituição quando quiserem, tá? Sem prejuízo de tomada de medidas de emergência para a proteção de vítimas de violência e abuso sexual, o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade competente, que é a autoridade judiciária. Importará em deflagrar, a pedido do Ministério Público, de quem tenha interesse legítimo, o procedimento judicial e contencioso, no qual garantirá aos pais o exercício contraditório. Eu estou dizendo que o pai está abusando sexualmente da criança. Então, eu tenho que provar. Então, ele tem direito de se defender. É esse direito contraditório, o direito de ampla defesa. A criança e adolescente somente poderão ser encaminhadas às instituições que realizam, que executam programas de acolhimento institucional, governamental ou não, por meio de um guia. Guia de acolhimento. É uma guia que é individual, cada um tem a sua guia com todas as informações necessárias para o procedimento de acolhimento. Deve ter a sua identificação, a qualificação completa de seus pais ou responsáveis, se eles forem conhecidos, o endereço de sua residência, com pontos de referência, o nome dos parentes e de terceiros interessados em ter a guarda dessa criança e os motivos para a não reintegração no convívio da família. Imediatamente após o acolhimento de crianças e adolescentes, a entidade responsável pelo programa de acolhimento, tanto familiar quanto institucional, deve fazer o PIA, que é um plano individual de atendimento, visando sempre, em primeiro lugar, a reintegração dessa criança à família, salvo se houver alguma ordem escrita e fundamentada, ao contrário, feita pela autoridade judiciária. Aí, nesse caso, vai ser colocada uma família substituta. O plano individual ele será elaborado sob a responsabilidade de uma equipe técnica do respectivo programa de atendimento, levando sempre em consideração a opinião da criança e do adolescente e a oitiva dos pais ou responsáveis. O plano individual, dentre outros, deve vir ali o resultado da avaliação interdisciplinar, que acontece de 3 em 3 meses dentro das instituições de acolhimento, o compromisso assumido pelos pais e pelos responsáveis, a previsão de atividades que serão desenvolvidas dentro da instituição, pelas crianças ou pelo adolescente acolhido. E as atividades que visam a reintegração familiar também deverão estar escritas nesse plano individual. E, se for necessário, a colocação da família substituta também terá escrito nesse plano como vai estar sendo feitas essas ações de colocação da família substituta. O acolhimento familiar ou institucional deverá ser próximo da residência dos pais. Para quê? Para que eles façam a visita com mais frequência. Como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída no programa oficial
de orientação, de apoio e de promoção social, para que eles aprendam a ser pais, né? Aprendam a ter amor pelaquela criança, a saber educar aquela criança. Eles estão com o poder suspenso, mas ainda não está com o poder destituído. Então, eles ainda podem fazer as visitas e é importante que a instituição promova esses momentos de convívio entre as crianças e os pais. É verificada a possibilidade dessa reintegração, o responsável do programa deverá comunicar à autoridade judiciária. E o Ministério Público dará vistas ao processo no prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo o que é possível, se é possível ou não a reintegração dessa criança no seio da sua família. Na impossibilidade dessa reintegração, será encaminhada a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social. Será enviado um relatório fundamentado ao Ministério Público e nesse relatório tem que constar a descrição pormenorizada das providências que foram tomadas pela instituição de acolhimento e a expressa recomendação dos técnicos da entidade e os responsáveis pelas execuções de políticas municipais ligadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, se haverá a destituição do poder familiar ou a destituição da tutela ou da guarda, dependendo da situação que a criança se encontra naquele momento. Recebido esse relatório, o Ministério Público terá um prazo de 15 dias para o ingresso de uma ação de destituição do poder familiar. Então, depois que a instituição de acolhimento, ela fez tudo que podia para fazer a reintegração com os familiares, não houve possibilidade dessa reintegração, então o Ministério Público tem aí um prazo de 15 dias para pedir a destituição do poder familiar e definitivamente ajuizar para que essa criança seja colocada numa família substituta na modalidade de adoção. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional o cadastro contendo as informações atualizadas de crianças e adolescentes, com essas informações pormenorizadas para a situação jurídica de cada um, bem como todas as providências que foram tomadas para a reintegração da família ou a colocação de uma família substituta. Terá nesse cadastro, né, quem terá acesso a esse cadastro? O Ministério Público, o Conselho Tutelar e o órgão gestor de assistência social e os conselhos municipais dos direitos da criança e adolescente. Qual é a política pública que está se desenvolvendo aqui? É para reduzir o número de crianças e adolescentes que estão afastados do convívio dos seus familiares e abreviar esse tempo nesse programa de acolhimento. As medidas de proteção que nós falamos aqui nesse capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Então, verificada a inexistência de registro, o assento do nascimento da criança ou adolescente será feito à vista de elementos disponíveis. Eu não sei quem é o pai, eu faço a certidão só com o nome da mãe. Mediante sempre a requisição da autoridade judiciária. É importante que a criança tenha um registro do seu nascimento. Os registros e certidões necessários à regularização desse artigo, eles são isentos de multas, custas e emolumentos se houver a necessidade dessa função aí, né? Então, assim, sempre eles têm direito a ter esses registros e não precisam pagar por esses registros. Caso ainda não está definida a paternidade, não sabe quem é a paternidade, será deflagrado um processo específico destinado à averiguação dessa paternidade. Na hipótese do parágrafo 3 aí, né, que é esse parágrafo da paternidade, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público.
o não comparecimento ou a recusa desse suposto pai em assumir essa paternidade a ele atribuída, a criança será encaminhada para adoção. Não tem pai, não tem mãe, então será encaminhado para a adoção. São gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento do nascimento. Então não precisa pagar para colocar o nome do pai dentro da certidão de nascimento. Será gratuita. A qualquer tempo, se o pai decidir reconhecer a paternidade, será gratuita. Terminamos aqui esse bloco, que é o bloco das medidas de proteção, e eu te espero no próximo bloco. Ana Vital, com você, até a posse.